A profecia de Daniel fala de um tempo de desolação, de um tempo de provações, como nunca houve na história da humanidade. Eu não sei quanto a vocês, mas parece que nós já entramos nesse tempo, em que o mundo tem sido provado e purificado, em que a igreja tem passado por tantas provações, e é exatamente nesse tempo de provas que surge o grande chefe São Miguel Arcanjo para proteger o seu povo. A luta aumenta, mas sabe de uma coisa? As graças aumentam também. E se a luta aumenta e as graças aumentam, as vitórias aumentam também. Está entendendo? A quaresma de São Miguel Arcanjo é para te fazer um guerreiro, mas a quaresma de São Miguel Arcanjo também é para te fazer um vencedor. Por isso vale a pena lutar. E lá no céu houve um anjo que não amou a Deus sobre todas as coisas. E mais do que isso, ele quis se colocar no lugar de Deus. Lúcifer, que se tornou o demônio. Assim como o príncipe soberbo da cidade de Tiro, Lúcifer quis se colocar no lugar de Deus. E aí veio o outro anjo, que se tornou príncipe dos anjos, que no meio daquela multidão angélica se levantou contra o pecado de Lúcifer e bradou nos céus: quem como Deus? E os outros anjos responderam: como que foi? Quem como Deus? Ao grito de São Miguel Arcanjo, os anjos responderam que não existe ninguém acima da honra de Deus. E aí São Miguel Arcanjo, ele foi promovido, ele foi elevado pelo próprio Senhor a estar na frente do exército dos anjos, a ser o príncipe dos anjos, a ser o invencível general do exército dos anjos, a combater o poder das trevas. Por isso que nós rezamos a quaresma de São Miguel. E gente, nós estamos vivendo tempos proféticos. Esse tempo que nós estamos vivendo agora, em que o próprio Deus levanta São Miguel Arcanjo diante da humanidade, diante da igreja. Por isso que a devoção a São Miguel Arcanjo tanto vem crescendo nos últimos anos. Isso também é o cumprimento de uma profecia. O próprio Jesus, no Evangelho, no capítulo 24 de São Mateus, quando Jesus fala a respeito dos últimos tempos, ele disse assim: quem ler o profeta Daniel, procure compreender. Então Jesus já deixa claro que existe uma chave profética do livro de Daniel que é essencial para nós compreendermos os últimos tempos. Muito bem, então nós vamos lá no capítulo 12 do livro de Daniel, quando fala exatamente sobre os últimos tempos. E aí diz assim a profecia: naquele tempo surgirá Miguel, o grande chefe, o protetor dos filhos do seu povo. Será uma época de tal desolação, como jamais houve igual, desde que as nações começaram a existir. Então, os filhos do teu povo serão salvos, todos aqueles que se acharem inscritos no livro. Então aqui, a profecia de Daniel fala de um tempo de desolação, de um tempo de provações, como nunca
houve na história da humanidade. Eu não sei quanto a vocês, mas parece que nós já entramos nesse tempo, em que o mundo tem sido provado e purificado, em que a igreja tem passado por tantas provações, tanto provações que vêm de fora, como provações que vêm de dentro da própria igreja, por meio da apostasia, por meio da perda da fé, por meio da divisão. E é exatamente nesse tempo de provas que surge o grande chefe São Miguel Arcanjo, para proteger o seu povo. Por isso que nós entramos na quaresma de São Miguel. Mas aqui, gente, eu quero que você entenda uma coisa. Existe uma verdade a respeito da quaresma de São Miguel Arcanjo, que é o seguinte: a quaresma de São Miguel Arcanjo não é simplesmente um compêndio de orações que nós rezamos, não é simplesmente um jejum que nós fazemos. Tudo isso faz parte da quaresma de São Miguel. Mas a quaresma de São Miguel Arcanjo, esses 40 dias que começaram ontem e vão até o dia 29 de setembro, é sobretudo entrar em um estilo de vida. Qual estilo de vida? Estilo de vida de combatentes. Assim como São Miguel Arcanjo combate contra o poder das trevas, nós também somos chamados a combater o mal. Combater o mal na nossa vida, combater o mal nas nossas famílias, combater o mal dentro da nossa igreja. Por isso que nós entramos em um combate. E olha, você sabe que um guerreiro, um cavaleiro, um soldado, ele precisa de treinamento. Sim ou não? Mesmo no esporte é assim. Um time que vai jogar um jogo importante, um time que vai, jogar um campeonato, uma Copa do Mundo, ele precisa estar em treinamento, ele precisa estar em concentração. Então existem períodos, e um desses períodos é a quaresma de São Miguel Arcanjo, que é como se fosse um tempo de concentração, um tempo em que nós somos chamados a treinar de maneira mais intensa para combater o mal todos os dias da nossa vida. Eu quero que você entenda isso. O combate contra o mal é uma luta diária. E a igreja nos ensina que existem 3 inimigos que nós somos chamados a combater. Sabe quais são? A carne, o mundo e os demônios. São as 3 fontes da tentação. Então, quando você está passando, por exemplo, por uma luta espiritual, quando você está passando por um momento de tentação, você pode, em primeiro lugar, ser tentado pela sua carne. O que é ser tentado pela carne? É ser tentado pelos nossos maus desejos. Nós temos, nos ensina a igreja, todos nós, uma inclinação para o mal que se chama concupiscência. Essa inclinação para o mal é fruto do pecado original. Quem aqui é batizado, levanta a mão. Sabe o que aconteceu no dia do seu batismo? Você foi liberto do pecado original, mas a inclinação para cometer outros pecados permanece em nós. Aí Santo Agostinho pergunta: por que Deus, que deseja a nossa santidade, por que Deus não tira também no batismo, além do pecado original, por que Deus não tira junto a nossa concupiscência? Santo Agostinho responde: para que nós possamos provar a cada dia da nossa vida
o nosso amor por Deus através da nossa luta, para que a gente amadureça, para que a gente crie virtudes. Ninguém amadurece sem luta, ninguém cria virtudes sem combate. É por isso que Deus ainda permite que fique em nós essa concupiscência, para nós, através da luta de cada dia, crescermos em uma musculatura espiritual. Talvez tem gente aqui que esteja forte já, né? Talvez tem gente aqui que esteja fraquinho. Tem que crescer. Tem que lutar. Lutar contra a carne, número 1. Lutar contra as tentações do mundo, número 2. E, gente, lutar contra o mundo não é lutar contra a matéria. Isso seria gnosticismo. Lutar contra o mundo é lutar contra os sistemas do mundo, contra as estruturas desse mundo, dominadas pelo pecado, que nos levam ao mal. Quer ver onde estão essas estruturas? Basta ligar a grande mídia. O sistema do mundo nos é apresentado como tentação. Ou somos tentados pela carne e precisamos combater, ou somos tentados pelo mundo e precisamos combater, ou somos tentados pelos demônios. Geralmente, parece que é os três juntos, né? Tenta fugir de um lado, a tentação vem do outro. E o demônio, ele usa a carne e o mundo para nos tentar. É por isso que nós, junto com São Miguel Arcanjo, entramos nesse combate espiritual contra o poder das trevas. Esses dias uma pessoa me perguntou assim: Padre, será que eu faço a quaresma de São Miguel ou não faço? Estou em dúvida. Eu perguntei para a pessoa, por quê? A pessoa me disse: Padre, porque parece que a luta aumenta, né? Sim, a luta aumenta. Mas sabe de uma coisa? As graças aumentam também. E se a luta aumenta e as graças aumentam, as vitórias aumentam também. Está entendendo? A quaresma de São Miguel Arcanjo é para te fazer um guerreiro, mas a quaresma de São Miguel Arcanjo também é para te fazer um vencedor. Por isso vale a pena lutar. E por isso nós entramos nessa quaresma, junto com São Miguel. Mas entramos para vencer e saber que a cada dia nós temos um combate a ser travado. Gente, não é por acaso, e a providência de Deus tem as suas datas. Não sei se você pensou numa coisa. A quaresma de São Miguel, ela começa e termina logo antes e logo depois da campanha eleitoral. Nós temos nessa quaresma de São Miguel Arcanjo uma oportunidade de rezarmos pelo nosso país para esmagar o poder das trevas. Que nós possamos, nesses 40 dias, junto com São Miguel, entregar os rumos da nossa nação à proteção de São Miguel Arcanjo. E é claro, consagrar ao Imaculado Coração de Maria o nosso país. Nós temos uma comandante nesse exército, que é Nossa Senhora. Nós temos um general invicto nesse exército, que é São Miguel Arcanjo. Por isso, nessa quaresma de São Miguel, rezemos pelo nosso crescimento, pelo nosso amadurecimento, pelas nossas famílias e pelo nosso país. Sabemos que nós entramos em um combate, mas nós entramos como vitoriosos para vencer. As provações aumentam, mas as vitórias de Deus também aumentam na nossa vida. Quem como Deus?